Boa tarde, pessoal. É quinta-feira, dia de Emagrecendo com Beleza. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Gente, eu fiquei muito feliz com o resultado da promoção da Não Mais Pelo. Nossa, deu muita gente. E a promoção foi encerrada hoje, tá? E quem curtiu, quem compartilhou, a gente vai colocar os ganhadores da Não Mais Pelo no final do programa na fanpage. Então fique ligado na fanpage que vocês vão ver os ganhadores da promoção. Quem não curtiu a fanpage do Emagrecendo é facebook.com/emagrecendo com beleza. É só curtir a fanpage. Lá tem várias dicas, receitas e várias coisas. E também tudo que vai acontecer no programa hoje vai estar na fanpage, certo? Nós temos... deixa eu também falar. O blog está fazendo aniversário, como eu falei semana passada. Ele fez 1 ano de vida. E no aniversário do blog, quem está ganhando sempre é vocês. A dieta Dukan está com 25% de desconto por quem comprar pelo Emagrecendo com Beleza. Então, se você comprar pelo blog emagrecendocombeleza.blogspot.com.br, se você comprar a dieta Dukan, quem tem interesse em estar fazendo a dieta, tem 25% de desconto, certo? Hoje nós temos aqui como convidado, como que eu falei semana passada também, que é o Dr. Ricardo Fittipaldi. O Dr. Ricardo Fittipaldi, ele é um médico do Rio de Janeiro, que ele veio para São Paulo, especialmente para o Emagrecendo com Beleza e para vocês, que é um prazer imenso estar recebendo ele aqui. Muito obrigada, doutor, por ter vindo, por mim, pelo Emagrecendo, pelo pessoal que está nos assistindo. E ele vem aqui falar sobre muitas dúvidas, verdades, mentiras e situações que nós temos sobre plasma de argônio. Quem tem dúvida, quem quiser estiver assistindo ao vivo, tem o link, dá para você mandar a pergunta ao vivo, o link, o nome para você colocar e a pergunta que você quiser mandar. Você mande para cá que eu vou fazer a sua pergunta ao vivo para o Dr. Ricardo Fittipaldi. Eu já recebi algumas perguntas e a gente vai começar fazendo essas perguntas para vocês, certo? Muito obrigada mesmo, viu, doutor? É um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu, Carol. A gente já é amigo há algum tempo, já se conhece há algum tempo e hoje estou tendo o prazer de conhecer pessoalmente. Então, imenso prazer estar aqui com você, com os seus espectadores aqui no Emagrecendo com Beleza, que é um programa que eu já curto há algum tempo e também sou um fã. Muito obrigada, doutor. Gente, a gente veio aqui perguntar, doutor, o que é plasma de argônio? Então, o plasma de argônio, na verdade, ele é uma técnica, né, um procedimento. O argônio é um gás, na verdade, né? Que a gente hoje vem usando, ele já é usado na medicina, principalmente na endoscopia, em cirurgias, o argônio já é usado já há bastante tempo. Algumas utilizações já existentes do argônio na endoscopia, ele é usado para controlar hemorragias, ele é usado no tratamento de um problema que chama esôfago de Barrett, ele já foi muito usado para isso. Ele é usado, às vezes a pessoa pode ter umas pequenas varizes, né, que a gente chama de angiodisplasias, pode acontecer no estômago, no intestino, então a gente já usava o plasma de argônio para queimar essas microvarizes, né, essas angiodisplasias. Pessoas que, principalmente homens, né, do sexo masculino, que tiveram câncer de próstata, por exemplo, e receberam radioterapia na região da próstata, acabam desenvolvendo um problema no reto que sangra, chamado proctite actínica, que é decorrente da radiação, da radioterapia. Então a gente trata com plasma de argônio. Então o plasma de argônio já é usado na endoscopia já há bastante tempo. Agora, recentemente, a gente está usando o plasma de argônio para o reganho de peso pós-cirurgia bariátrica. O paciente que fez a cirurgia bariátrica, emagreceu num primeiro momento e voltou a ganhar peso. Né? Ou também pode ser usado naquele paciente que fez a cirurgia bariátrica e não obteve um resultado satisfatório. Ele não emagreceu tudo que ele precisaria emagrecer. Então, hoje o plasma de argônio vem sendo utilizado modernamente com esse objetivo, uma técnica bastante moderna, onde a maior experiência mundial com essa técnica é brasileira, é um orgulho nosso do Brasil, é o Brasil, né, exportando tecnologia para o mundo, né, e a nossa medicina
na área da bariatria, né, na endoscopia bariátrica, ela vem crescendo cada vez mais, né? Gente, o Brasil exportando os nossos médicos e as nossas técnicas brasileiras. A gente vai rodar um vídeo que o Dr. Fittipaldi vai comentar em cima, explicando um pouco mais sobre o plasma de argônio. Então, vamos rodar esse vídeo, gente? Esse vídeo é muito interessante, ele é bastante explicativo, que dá pra gente entender direitinho o que acontece na cirurgia bariátrica. Agora nós vamos mostrar a cirurgia bariátrica. Nós temos um estômago pequeno, né, e a passagem, a anastomose, que é a passagem do estômago para o intestino. Isso é logo após a bariátrica. Ele aí já está feito, ele já fez a bariátrica. Já fez, está fechadinho. Você vê que a comida passa com mais dificuldade, passa mais lentamente, que é o objetivo. Com o passar do tempo, ela larga. Isso acontece em quase 100% dos casos. E aí olha o que vai acontecer. A comida ela passa direto. Então o paciente não tem mais aquela saciedade, ele tem fome mais precocemente, então ele passa a comer mais volume, né? Então a gente faz uma endoscopia inicialmente para medir essa anastomose, porque na verdade quem dilata é a anastomose, não é o estômago. As pessoas acham que é o estômago, mas não é. É a passagem do estômago para o intestino. Então a anastomose é essa passagem. É a passagem, exatamente. Então agora já está fazendo argônio lá. A gente já está aplicando o gás argônio. Aplica na anastomose. Na anastomose, exatamente. E ela fecha. Lá. Então aí fechou. Fechou, voltou como era antes. E aí a pessoa vai voltar a comer e a comida novamente fica mais tempo dentro do estômago e o paciente tem a sua saciedade novamente restabelecida, né? Então esse é o objetivo. O objetivo do argônio é fechar essa anastomose, trazer ela para níveis exatamente como ela era logo após a bariátrica. Porque na bariátrica nós temos um período que a gente chama de lua de mel, que são os 2 anos após a bariátrica, né? A cirurgia de Y de Roux, que é a cirurgia de Capella também chamada. E nesses 2 anos o paciente emagrece. Na imensa maioria das vezes ele emagrece. Mesmo que não faça uma reeducação alimentar tão ideal, ele vai emagrecer. Por quê? Porque a quantidade de comida que ele consegue ingerir é muito pequena, porque essa anastomose está fechadinha. Conforme o tempo vai passando, geralmente após esses 2 anos, ocorre a dilatação dessa anastomose e aí acontece aquilo que a gente viu no vídeo. A comida entra e passa muito rapidamente para o intestino. E com isso a pessoa tem fome logo depois. E aí ela come mais e come mais volume. E aí o ganho de peso acontece. E essa dilatação acontece por causa que as pessoas se alimentam mais ou simplesmente porque é uma colocação do corpo mesmo? Não sei. Perfeito. Sua colocação é perfeita, é uma dúvida muito pertinente. A dilatação, ela acontece não é porque o paciente forçou ou porque ele transgrediu, não. Isso é uma evolução natural da cirurgia, da anastomose. Não é porque o culpado não é o paciente, não Entendi. Né? É óbvio que aquela pessoa que come, mesmo após a cirurgia, come exageradamente, ela vai aumentar a chance disso acontecer talvez mais precocemente. Mas isso invariavelmente vai acontecer. Isso não é a culpa não é do paciente, é algo, eu não diria complicação, mas seria uma evolução natural da cirurgia bariátrica do bypass de Y de Roux. E uma outra pergunta para o senhor. Não são todos os tipos de cirurgias bariátricas que a gente tem aí, alguns tipos que podem fazer o plasma de argônio. Tem algumas que podem e outras que não podem, correto? Exatamente, perfeito. Hoje o plasma de argônio está muito bem estabelecido para cirurgia que é muito conhecida como cirurgia de FOB Capella. Algumas pessoas chamam só de cirurgia de Capella. O nome técnico dessa cirurgia seria gastroplastia redutora com bypass ou derivação em Y de Roux. Esse é o nome técnico dessa cirurgia. Então, para esse tipo de cirurgia, o plasma de argônio está muito bem estabelecido. Com uma casuística bastante grande, nós temos o grupo de Curitiba, Dr. Jorge Bareta, Dr. João, que tem uma casuística muito grande com plasma de argônio, a maior casuística mundial. Nós, no Rio de Janeiro, estamos com uma casuística também bastante grande, com cerca aí de 50 pacientes já tratados e em tratamento com plasma de argônio. Agora a gente está vendo, será que a gente dá para, se é
será que é possível aplicar em outras técnicas? Isso é algo que a gente vai começar a ver agora. Estudar. Vai estudar, exatamente. Entendi. Na cirurgia de escopinário, por exemplo, a gente está pensando já em utilizar, o escopinário seria uma outra técnica, né? Agora, tem algumas cirurgias que não são possíveis de serem utilizadas, por exemplo, duodenal switch, o sleeve, enfim, a gente também está aventando uma possibilidade de usar ela no sleeve, mas ainda não tem nada estabelecido. Mas tudo isso é algo que vai Algo ser mais estudado, futuro, que pode vir. O que está totalmente estabelecido é o Y de Roux, né? A cirurgia é o bypass em Y de Roux. Mas é bom a gente também entender Sem isso, dúvida, né, sem gente? dúvida, Que é muito o que pode, o que não pode, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. E eu queria, na realidade, colocar uma coisa aqui, e eu acho que o Dr. Ricardo está aqui e é muito pertinente eu colocar isso. Eu vejo nas redes sociais, nos meus grupos, o Dr. Ricardo me acompanha aí, ele sabe disso, que infelizmente existe um preconceito gigantesco com pessoas que fizeram ou vão fazer cirurgia bariátrica, seja qual método for. Eu acho isso horrível, eu acho isso feio, porque de verdade ninguém sabe o que essa pessoa passou durante todo esse processo, que ela estava obesa, o que ela passou para poder fazer uma cirurgia bariátrica, que não é fácil, independente dela estar fazendo por plano de saúde ou pelo SUS. Existem milhões de exames, existem milhões de situações e muito menos o que aconteceu para ela conseguir emagrecer. Então, eu acho que existe uma palavra aqui que eu queria deixar para vocês, principalmente pessoas que não sabem, que não conhecem, que é respeito. Respeitem essas pessoas, porque vocês não sabem o que aquelas pessoas passaram. Então, vão ler, vão estudar, vão fazer qualquer coisa. Seja familiar, seja amigo, seja conhecido, não seja nada, mas respeitem essas pessoas, porque elas merecem e as pessoas devem respeitar os outros. Concordo plenamente. Porque é uma questão que é uma falta de respeito muito grande que ainda existe. Com certeza. A gente vê muito isso, né? A gente vê muito isso no consultório. A população como um todo tem que entender o seguinte: a obesidade, a pessoa ela não tem obesidade, ela não está em obesidade porque ela quer, ou porque ela é sem vergonha, ou porque ela é acomodada. Não é isso. A obesidade ela tem que ser encarada como uma doença. Ela é uma doença crônica, uma doença de dificílimo tratamento, grave, que leva a outras doenças. Que mata muito e vem matando cada vez mais. Né? A obesidade leva a hipertensão arterial, que é a pressão alta, popularmente chamando, leva a diabetes, aumenta muito o risco de derrame, de infarto, de cirrose hepática, a pessoa pode ter gordura no fígado, tudo isso por conta da obesidade. Então, a obesidade é doença, tem que ser encarada como tal, e o paciente que vai fazer uma cirurgia, passa a ter necessidade de uma cirurgia, ele passou por muitos problemas até chegar numa situação desse nível, né? Então, é uma pessoa que é um paciente que tem que ser apoiado, a gente tem que dar toda a estrutura para esse tipo de paciente, estrutura médica, nutricional, psicológica, ele tem que ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, né? E é o que você falou, respeito acima de tudo, exatamente. Quando elas chegam para fazer o plasma de argônio, acontecem da mesma forma. Muito. Elas devem chegar muito difícil, com uma autoestima muito baixa porque elas já fizeram uma bariátrica e voltaram a ganhar peso. Exatamente. Esse ganho de peso vai mais ou menos 2 anos depois. Exato. E elas ganham esse peso e chegam no seu consultório de uma forma provavelmente muito ruim. Exatamente. Esse reganho de peso a gente observa geralmente após os 2 anos, após o término do período da fase que a gente chama de lua de mel da cirurgia bariátrica. Então, quando termina a lua de mel, que geralmente é após os 2 anos, quando a gente vê que essa anastomose começa a dilatar e aí ocorre o ganho de peso. Então, o paciente, com certeza, ele chega com a autoestima lá embaixo e muitas vezes os familiares desaprovam essa atitude, condenam o paciente, ele é taxado de acomodado pelos familiares. Então, é a pior coisa possível. Tem alguns pacientes que chegam a fazer o tratamento com plasma de argônio escondido da família, porque a família não apoia, porque acha que não vai dar certo, que vai engordar de novo, que tudo mais. E aí a gente chega nesse extremo. Pode voltar a engordar de novo, mesmo fazendo plasma de argônio, doutor? O plasma de argônio, o resultado, obviamente, depende também da participação do paciente, né? Porque o objetivo do plasma de argônio é a gente corrigir vamos dizer assim, um defeito que acontece com o passar do tempo na cirurgia bariátrica. Então, a gente retorna ela
para como era logo após a cirurgia para o início. Mas é aquele negócio, a gente vê pacientes, eu tenho paciente que chegou para mim com anastomose de 60 milímetros, 6 centímetros, que é isso aqui, né? É uma anastomose muito grande. E que a gente leva para 10, 8 milímetros, né? Volta a ser bem pequenininha. Mas se a pessoa ficar comendo chocolate, sorvete, bebida alcoólica, que a gente vê muito nesses casos, refrigerantes, não diet light, né, refrigerantes comuns, eles passam pela anastomose pequena também. Então, a participação do paciente é fundamental, né? A longo prazo, é possível até que venha a dilatar novamente, mas isso vai acontecer muito tardiamente. Então, nesse meio tempo, o paciente vai novamente fazer a reeducação alimentar para justamente evitar que esse peso volte, né, novamente. Gente, a gente vai para os comerciais, mas a gente já volta com o Dr. Ricardo Fittipaldi e com plasma de argônio. E aí, galera, eu sou o Birubiru e também estou na TV ABCD. Valeu, um abraço. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Não sai daqui, estamos aqui na TV ABCD. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Voltamos com Emagrecendo com Beleza e o Dr. Ricardo Fittipaldi falamos sobre plasma de argônio. Quem tiver pergunta, gente, é só mandar aí quem está assistindo ao vivo
mande para cá, que a gente está recebendo suas perguntas aqui ao vivo. Quem não curtiu a fanpage do Emagrecer ainda, é facebook.com/emagrecendo com beleza, é só curtir. Lá tem várias dicas, várias coisas que vocês vão gostar muito. Dr. Fittipaldi, quais são as pessoas que são indicadas para fazer o tratamento de plasma de argônio? O tratamento está indicado para aqueles pacientes que ganharam peso após a cirurgia bariátrica. A gente considera um reganho mínimo de 10% do peso mínimo que a pessoa alcançou. Vamos exemplificar isso. Exemplo, a pessoa fez a cirurgia bariátrica com 120 quilos. Né? Ela tem 1,60 m de altura e tem 120 quilos. E ela chegou com a cirurgia bariátrica, ela emagreceu até 70 quilos. Né? Se ela engordou para 72, a princípio ela não tem indicação de fazer. Né? Tá. A gente considera que ela precisa de um reganho mínimo de 10% do peso mínimo alcançado. Ou seja, se ela chegou a 70, se ela emagreceu até 70. Se ela engordou 7 quilos, chegou a 77, já está aí dentro dos 10%. Né? Ela readquiriu 10% do peso mínimo alcançado, então ela tem indicação do argônio. Uma outra indicação do argônio seria o paciente que não atingiu o objetivo. Exemplo, vamos voltar para esse mesmo paciente. Imaginamos uma pessoa que fez com 120 quilos, mede 1,60 m, e chegou a 100 quilos com a cirurgia bariátrica. Após 2 anos com a cirurgia bariátrica, ela chegou a 100 quilos. Então, esse paciente não chegou no objetivo dele, que a gente considera, assim, de uma forma fácil, prática, da gente perceber o objetivo da cirurgia bariátrica, seria uma perda de 30 a 35% do peso corporal inicial. Né? Em quanto tempo, doutor? Em até 2 anos. Em até 2 anos. Até 2 anos. Então, se a pessoa, após 2 anos, não atingiu essa perda de 35% do peso corporal inicial, a cirurgia não teve o resultado esperado dela, total esperado dela. Então, esse paciente tem indicação também do argônio. O paciente começou com 120, chegou após 2 anos, ele chegou a 100 quilos. Ele não reganhou nada, mas ele chegou só a 100 quilos. Então, esse paciente não alcançou o seu objetivo final. Então, ele tem também indicação do argônio. Tá? Então, essas são as indicações já bem estabelecidas para o uso do plasma de argônio. Exatamente. Entendi. Nós temos um outro vídeo que nós vamos mostrar, que o Dr. Fittipaldi vai falar em cima. Vamos rodar os vídeos? Esse vídeo é um vídeo muito interessante, que é real, né? Feito no paciente mesmo. Primeiro a gente faz a medida da anastomose, né? Essa é uma anastomose. Isso é anastomose. Gente, isso é uma anastomose. Exatamente. Aquela pinça lá, a gente mede ela antes, então a gente sabe o tamanho dela. E aí a gente já tem como medir o tamanho da anastomose. E agora está sendo feita a aplicação do plasma de argônio. É como se estivesse queimando. É como se fosse um maçariquinho, tipo um maçarico queimando, um raio laser, né? Ele não chega a encostar no estômago propriamente. Né? E já na segunda sessão, se é nítido, como já diminuiu bastante, né? Então a pinça novamente medindo a anastomose, mas ainda tem indicação. Aí está fazendo lá o foguinho saindo lá da ponta, né? Tipo um raiozinho. E aí a gente chama de fulguração, está até aí na tela. Isso é chamado fulguração com plasma de argônio. E aí o aspecto final quando termina a sessão, fica assim, né? Ela fez a terceira sessão. Isso. O endoscópio ainda está passando. A gente gosta quando o endoscópio não passa. Né? Quer dizer que ela está com menos de 10 milímetros, porque o endoscópio tem 10 milímetros de diâmetro. Então, se passou, é porque tem 10 milímetros. Então, essa daí estava com aproximadamente 10 milímetros, então foi novamente fulgurado. Aí a aplicação. E agora a gente vai ver o aspecto final. É um vídeo gentilmente cedido pelo Dr. Jorge Bareta, lá de Curitiba. Aí a anastomose agora com 7 milímetros, que o aparelho não passa, que o aparelho tem 10 milímetros. Né? Então esse é o nosso objetivo. Aí ficou perfeito. Que ele não passe mais. Que ele não passe, exatamente. Em 3 sessões. Em 3 sessões. Tem pessoas que até que com uma sessão já resolve. Já resolve. E quanto tempo pode fazer de uma sessão para outra? Entre 1 mês e meio a 2 meses. Então eu faço hoje, aí daqui 1 mês e meio eu posso fazer de novo. Pode fazer de novo, exatamente. E depois de 1 mês e meio, mais meio. Exato, perfeito. E tem gente que chega a fazer mais de 3 sessões? Em casos extremos, onde a anastomose, eu vou mostrar um caso, uma foto de um antes e depois de uma anastomose, no próximo bloco a gente vai ver isso, que é um caso extremo onde a paciente tinha
uma anastomose muito dilatada. Ela tinha 60 milímetros de anastomose e ainda tinha uma fístula do lado. Então, era um diâmetro enorme. Então, essa paciente precisou de 4 sessões, mas não é o habitual. Geralmente, no máximo 3. A Luzia fez uma colocação aqui que ela fez plasma de argônio há 1 ano e ela emagreceu 30 quilos, que valeu muito a pena. A Luzia é a nossa amiga lá da comunidade do plasma de argônio. Ela acabou de dizer isso. O preconceito também existe após o reganho de peso. A maioria dos grupos de bariátrica no Face, quando você fala que reganhou peso, começa o preconceito. Temos um grupo de plasma de argônio que trata de vários médicos. O doutor, a gente pode estar nele. Beijo, Luzia, obrigada por estar assistindo. E é verdade, o preconceito é muito feio, independente de onde seja. E quem fez bariátrica, principalmente, sabe da dificuldade dos outros e não deveria ter esse tipo de preconceito. Apoiado. Doutor, como é que é a alimentação após você fez fazer o plasma de argônio? Logo que você fez o plasma, aí como é que funciona? É uma pergunta muito importante. A gente viu no vídeo que fica tipo uma queimadura, né? Então aquela é uma região sensível, é uma região que fica sensível do estômago. Então a gente tem que proteger essa região. Como é que a gente vai fazer isso? Com uma alimentação líquida. Então uma alimentação muito parecida com a da cirurgia bariátrica, do início da cirurgia bariátrica, porque a nossa preocupação é que se passa um alimento sólido por ali, um alimento muito duro, é que venha fazer algum tipo de sangramento ali naquela região, que está uma região exposta, com uma ferida exposta. Então tem que ser uma dieta líquida para proteger. Então o paciente ele fica na dieta líquida, água de coco, enfim, isotônicos, caldinho de legumes, depois sopa batida no liquidificador, vitamina, gelatina, então tudo bem molinho para não trazer nenhum tipo de agressão à anastomose. Então ele fica nesse procedimento durante 10 dias. Essa é a técnica que eu utilizo, o meu procedimento. Obviamente isso vai variar de médico para médico, tem médico que vai deixar 15, médico que vai deixar 8, enfim, mas em média 10 dias na dieta líquida, depois a gente evolui para a dieta pastosa, que a dieta pastosa não é sopa batida no liquidificador, sopa batida no liquidificador é dieta líquida. A dieta pastosa já entra carne moída, já entra um legume bem cozidinho e amassadinho, um arroz bem cozidinho, um caldinho de feijão, né? Então o paciente fica nesse programa por mais 6 dias da dieta pastosa e a partir do 17º dia a gente já começa com a alimentação normal, né? Obviamente que adequado paciente a paciente, o acompanhamento com o nutricionista é fundamental, então após esse período o paciente retorna na nossa clínica, nós temos esse programa de acompanhamento com o nutricionista também, que depois de mais ou menos uns 20 dias exatamente, ele retorna. Quando ele já saiu dessa fase de adaptação, ele retorna ao nutricionista, que aí o nutricionista vai adequar uma dieta personalizada a cada paciente, né, adequando as necessidades de cada pessoa. Exatamente. E aí ele vai ficar, na realidade ele vai ficar mais ou menos uns 20 dias de novo, mais ou menos esses 20 dias, e vai voltar para fazer a segunda sessão e volta à mesma situação. Exato. Aí volta para a dieta líquida de novo, que é novamente para proteger a anastomose. O objetivo do plasma de argônio é a perda de peso. Sim, é a perda de peso. O objetivo primário é corrigir um defeito, vamos assim dizer, que acontece com o passar do tempo na cirurgia bariátrica, que é o alargamento da anastomose. Então a gente vai corrigir esse problema. A gente vai trazer a anastomose dilatada para como ela era logo após a cirurgia bariátrica. Então a gente corrige esse defeito anatômico, vamos assim dizer. E, obviamente, a perda de peso é uma consequência. Mas quem não chegou ao seu objetivo, doutor, eu fiz um monte de gente que fez bariátrica e não chega ao seu objetivo final. Existe um motivo para isso acontecer? Existe assim, porque o que eu estou entendendo, na realidade eu também sou leiga nesse assunto, então eu estou perguntando aqui, claro, como uma pessoa leiga, eu só sei o que eu li na realidade. Ela não chegou no seu objetivo. Existe um motivo para ela não ter chegado nesse objetivo? Esse alargamento aconteceu muito antes ou aconteceu alguma coisa? Existem alguns motivos, alguns fatores que podem levar a isso? Isso é multifatorial. Né? Seja pelo fato do paciente não ter feito uma reeducação alimentar adequada, ingestão elevada de doces, por exemplo, é uma causa muito frequente. Bebidas alcoólicas que são altamente calóricas também é uma causa muito frequente.
A inatividade física, né, o sedentarismo também é uma causa, né? Então, isso são alterações comportamentais do paciente que ele tem que promover essa mudança. Mas, em relação à técnica cirúrgica que você muito bem colocou, o tamanho da anastomose depende, obviamente, do tamanho que o cirurgião, na hora da cirurgia, estabelece, mas também depende da cicatrização do paciente. Isso varia de pessoa para pessoa. Tanto que a gente vê casos pós-cirurgia bariátrica, onde o cirurgião faz tudo bonitinho, tudo certinho, que geralmente o objetivo é deixar com 12 a 15 milímetros o diâmetro dessa anastomose. É algo muito pequenininho mesmo. Pequeno, é isso aqui mais ou menos, para ter uma ideia, mais ou menos isso aqui. Então, mesmo o cirurgião fazendo o rigor da técnica, deixando com esse diâmetro, tem pacientes que, por exemplo, fazem estenose. Ela fecha demais, ela fica com 3 milímetros, por exemplo. E aí ele não consegue comer nada, a gente tem que abrir por endoscopia, exatamente. E o inverso também pode ocorrer. Entendi. Então dá para abrir também. Dá para abrir também. Quando isso fica muito pequenininho, a gente faz uma dilatação por endoscopia, não precisa reoperar, a gente faz por endoscopia e dilata essa anastomose. Mas o inverso também pode acontecer. O cirurgião botou certinho lá, bonitinho. Não é que o cirurgião errou, entendam bem isso, pessoal. Não é erro do cirurgião. O cirurgião fez tudo certinho. O problema é que a cicatrização do paciente é mais devagar, mais difícil, mais frouxa, vamos assim dizer, e a anastomose fica lá com seus 20, 25 milímetros. Então esse paciente corre o risco de não chegar no seu objetivo. E isso tanto faz homem como mulher. Não significa que homens têm mais tendência ou mulher tem mais tendência. Não, isso é uma coisa de cada um. E a gente só vai saber disso depois. Depois, exatamente. Tanto que até no plasma de argônio é algo extremamente interessante e curioso. Tem pacientes, cerca de 10%, na minha casuística, cerca de 10% dos pacientes, na primeira sessão já resolvem. Eu tenho uma paciente que a gente vai mostrar também, ela tinha uma anastomose bastante dilatada, com cerca de 40 milímetros de anastomose, e com uma sessão ela resolveu, ela foi de 40 para 8. Dela. Porque também é uma restituição do corpo dela. Do corpo dela. Já, curiosamente, a mãe dela a gente fez no mesmo dia, tudo igual, mesma potência de plasma de argônio, 80 watts de primeira sessão, já a mãe precisou das 3 sessões, né? Então isso depende muito. E também tem potência diferentes. Tem potência diferente. Eu, na minha prática, eu faço na primeira sessão, principalmente quando está mais dilatado, eu uso 80 watts de potência de plasma de argônio, a 2 litros, né, que é a velocidade, o fluxo do gás argônio, e nas subsequentes, na segunda e na terceira sessão, de acordo com a redução da anastomose, se a gente obter um resultado bastante satisfatório na primeira, uma redução expressiva, eu reduzo a potência para 70 watts para evitar que feche demais. Isso é uma complicação que pode acontecer. Entendi. Né? Exato. Gente, a gente vai novamente para os comerciais, mas nós voltamos com o Dr. Ricardo Fittipaldi e plasma de argônio. Olá, minha gente, aqui é o Milton Neves, cidadão andreense, um grande abraço para vocês, o Milton Neves adora vocês e eu também vejo a programação esportiva da TV ABCD. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída, em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Oi, eu sou a Nive Stelman e eu também tô aqui na TV ABCD. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade.
Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Voltamos com Emagrecendo com Beleza, Dr. Ricardo Fittipaldi, plasma de argônio. Gente, a gente está recebendo perguntas. Quem quiser mandar perguntas para cá para o Dr. Ricardo, tá vendo ao vivo, é só pegar lá embaixo, tem onde vocês mandarem a pergunta, o nome de vocês, mandem aqui que o Dr. Ricardo responde para vocês. Quem não curtiu a fanpage do Emagrecendo é facebook.com/emagrecendo com beleza. É só curtir a fanpage, tá? Não esquecendo, a Não Mais Pelo, o resultado da promoção vai estar depois do programa lá na fanpage. Então, quem participou, quem curtiu e compartilhou, vai ver o resultado lá na fanpage, certo? A gente tem um outro vídeo para colocar, que é algumas colocações do antes e depois de pacientes e tal. Vamos colocar esse vídeo para a gente ver, gente? Esse vídeo é também mostrando a fulguração, né? Esse vídeo é meu, eu realizando o procedimento. Né? Esse vídeo dá para ver bem, é uma primeira sessão. A gente pode ver que a anastomose está bastante dilatada, uma anastomose aí de 40, 50 milímetros, né? E aí o plasma de argônio sendo aplicado. Né? A gente vai contornando toda a anastomose, a gente pode ver que ela está bem alargada. Então a gente começa ali bem na bordinha dela, para já ir cicatrizando ali, já ajudar no fechamento, né? E depois a gente alarga cerca de 2 centímetros para os lados do bordo da anastomose. Então aí toda a aplicação, a gente vai aplicando o argônio. O resultado é na hora, doutor? Ele é imediato? Não é imediato? Não, essa é uma pergunta ótima. Porque é importante o paciente ter em mente que o resultado, né, a mudança de sensação que ele vai ter, alguns pacientes até têm, como a gente falou na primeira sessão, tem uma boa resposta e já sentem bastante diferença. Mas não é o mais comum. O mais comum é ele precisar das 3 sessões. Então, o paciente tem que ter isso em mente. Ele não vai achar que vai fazer a primeira sessão de argônio e já vai mudar radicalmente a sua ingestão de alimentos. Mas quando o senhor terminar a primeira sessão, se o senhor medir novamente depois que o senhor terminar... Muda um pouquinho. Muda um pouquinho. Pouquinho por conta do edema. Né? Ocorre um inchaço ali, popularmente falando. Mas se o senhor fizer 20 dias depois, a mudança já desfez. E aí existe a real mudança que o senhor vai ver. Que aí é a mudança... A gente precisa de um prazo um pouquinho maior para ver essa real mudança. Seria realmente os 2 meses. Os 2 meses. Isso. Porque aí se a gente fizer 20 dias depois, esse edema já regrediu e vai ter muita diferença. A gente precisa dos 2 meses, que é o tempo de ocorrer a cicatrização. Entendi. 1 mês e meio a 2 meses, que aí vai gerar fibrose no entorno da anastomose e ela vai reduzir de tamanho, ela vai fechar. Ela vai é igual como se fosse uma ferida que a gente fez no joelho, vamos dizer exatamente, assim. Não forma aquele queloide às vezes, a gente né? machuca, aí tem que crescer, cresce aquela pelinha, aquele negocinho, aí vai fechando, até a pele voltar e fechar normalmente. Exatamente. É mais ou menos a mesma coisa. Exatamente isso. Entendi. Viu, gente? Não é tão difícil assim, viu? Tá perfeito. Tô pegando. É isso aí. Tem algumas fotos também de antes e depois de algumas pacientes aqui. Vamos colocar as fotos de antes e depois, gente? Tem as fotos? Esse é um caso, essa que eu estava comentando, é uma anastomose muito grande, cerca de 60 milímetros, e ainda tem uma fístula do lado. Aqui é antes e aqui é depois. Aqui é a fístula. Isso aqui é a primeira sessão. É depois da primeira sessão. Eu fiz, essa paciente, para exemplificar bem, eu fiz todas as etapas. A gente vai ver agora a segunda sessão, pode passar.
Então, essa é a mesma paciente 1, sessão 2. A gente já vê que a fístula diminuiu, aqui, esse buraquinho aqui, que seria a fístula, já houve uma diminuição e também já reduziu um pouco a anastomose. Mas como ela era muito grande, a gente, obviamente, nova aplicação, né? Vamos passar para a terceira e a gente já vai ver uma grande diferença da segunda para a terceira. Então, mesma paciente, agora a gente já vê ali, ó, não tem mais fístula, acabou. Aquela passagem lateral que tinha do lado da anastomose já não tem mais. Então a fístula está equacionada e já temos uma redução significativa da anastomose. Aí ela deve estar, a anastomose está em torno aí de 20 milímetros mais ou menos. E aqui nova aplicação de argônio, pode passar? Pode passar. Né? E aí ela fez 4 aplicações. Ela fez 4 porque era muito grande a anastomose dela inicial, né? Tava aí, ainda tinha o problema da fístula. Então, aqui em torno de 15 milímetros já a anastomose. E aí a gente fez a 4ª aplicação e agora eu fiz um antes e depois para o pessoal ter bastante a ideia da redução. Então pode passar são mais ou menos, daí 2, 4, 6, 8 meses mais ou menos. 8 meses, essa paciente está em tratamento desde janeiro, exatamente, aproximadamente isso. Agora, ó, mesmo paciente, o mesmo local, a foto foi feita na mesma posição do endoscópio, o que era antes, uma anastomose muito dilatada, ali passa, a comida não tem nenhuma restrição, a comida passa livremente para o intestino, e aqui já, na 4ª sessão dela, a anastomose bastante reduzida, já voltando para o tamanho ideal, com cerca de 15 milímetros, a paciente que teve uma perda nesse período de aproximadamente 20 quilos, era uma paciente que não sentia absolutamente nada, a cirurgia era como se não existisse e que voltou a sentir, voltou a ter satisfação, aquela saciedade precoce após a alimentação, porque ali ela já está com a anastomose correta, com o tamanho ideal. Aqui um outro caso muito interessante, uma anastomose bastante dilatada, de 40 milímetros também, aqui o aspecto pós-argônio, imediato, e ali foi uma sessão só, essa paciente com uma sessão resolveu. Ela tinha mais ou menos, a mesma dilatação da outra paciente. Era um pouquinho menor, a outra tinha 60. E ela, então, mas não era tão menor, mas assim, é uma diferença gigante para um resultado tão bom. É verdade. Aí é aquilo que a gente falou, depende da cicatrização de cada paciente. Exatamente. Entendi. Veio para 8 milímetros. Esse é um outro caso também, em que uma sessão resolveu. Ela tinha também uma anastomose bastante dilatada, 40 milímetros, e veio para 6 milímetros aproximadamente, com uma sessão. Nossa, também. É impressionante. É impressionante. Essa paciente perdeu 10 quilos em um mês. Em um mês e uma semana, teve uma redução significativa. Esse é um caso que já precisou, não resolveu na primeira. No início com 40, essa aqui é no retorno da paciente. Estava com 12, o aparelho passava por ali, pelo orifício, pela anastomose. Então a gente fez nova aplicação nessa paciente, agora a gente vai continuar acompanhando ela para ver se ela vai precisar da terceira sessão. Entendi. E agora, para a gente exemplificar também, a gente viu as anastomoses, agora vamos ver os pacientes, né? Essa paciente nossa lá da clínica é a Ana. Ela já tinha feito bariátrica. Ela fez o bariátrica. Ela já estava com bariátrica, gente. E ali só que ela fez plasma de argônio. E depois depois do plasma, da aplicação de plasma. Isso, a Ana fez a bariátrica com 140 quilos, ela chegou a 87, foi o peso mínimo que ela conseguiu. Dos 87 ela voltou para 108. Esse antes, que a gente está vendo aí, ela estava com 108 quilos. E esse depois aqui, ela está com 90 quilos. Então ela perdeu 18 quilos em 3 meses aproximadamente de tratamento, e ela está apenas 3 quilos do peso mínimo alcançado por ela pós-cirurgia, que eu tenho plena certeza, né, Aninha? Vamos ajudar, a gente vai descer desses 87 e vamos chegar aí aos 80, que é o que a gente está traçando como meta. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos mudar a foto. Nossa, que diferença. Também tem um resultado bastante satisfatório. Também paciente Elaine, lá do grupo do plasma de argônio também, que nos autorizou, gentilmente cedeu o antes e depois dela. Obrigada, Elaine. Isso, para a gente mostrar, né, aí uma perda de peso bastante significativa. Ela é paciente do Dr. João, lá de Curitiba. Obrigada, Dr. João, por ceder as imagens também do senhor. E aí ela teve uma perda de peso, se eu não me engano, de 30 quilos aí no período também.
Nossa, bastante. Bastante. Uma diferença gigante. Isso. Tem mais Resultado fotos? Não, eu acho que agora acabou. São só essas 2 fotos. São essas aí. Gente, mas a diferença é muito, muito, muito grande, né? Então é um tratamento que realmente vale a pena, né? Funciona. Eu diria que o argônio mudou a história do reganho de peso pós-cirurgia bariátrica. Mudou completamente essa situação que a gente não tinha muito o que oferecer. As técnicas endoscópicas até então não tinham resultados tão satisfatórios, ajudavam um pouco, mas a gente não via grandes mudanças, resultados tão bons. E no argônio a gente vê resultados muito satisfatórios. Na tese de doutorado defendida pelo Dr. Jorge Bareta, lá de Curitiba, ele mostrou que houve uma perda de 90% em média do peso readquirido após a cirurgia bariátrica. O senhor falou para mim que essa técnica vem de 2009 para cá. Nós estamos em 2013. Isso, uma técnica relativamente recente. Isso. O senhor, depois que teve alguma aplicação em algum paciente, ele já teve algum reganho de peso ou ele não teve mais esse reganho? Não, na minha casuística eu não tenho reganho de peso. Nem no doutor... Desculpa, do Dr. Jorge. Também não. Também não? Também não. Isso. Entendi. E existe alguma restrição médica, a não ser essa restrição de tipo de cirurgia? Existe alguma restrição médica, tipo pressão, ou sei lá, alguma restrição médica para fazer? Tem que fazer algum exame para poder fazer? Como é que funciona isso? É muito importante isso. O paciente que tenha problemas de coagulação, né, ele não pode fazer. Mas mesmo quando se ele fez a bariátrica, doutor, ele já tinha esse problema de coagulação? Não necessariamente. Eu digo problema de coagulação, eu não fui tão claro. Ele pode, por exemplo, ter tido uma trombose e necessita tomar um remédio, um anticoagulante, um chamado varfarin, por exemplo, e esse paciente não pode fazer o argônio porque corre o risco de ter um sangramento. Mas isso é uma situação muito, muito pontual, é muito raro. Gravidez também seria uma contraindicação, né? Mas é muito raro, é uma situação muito pontual. Mas uma pessoa que... eu acho que essa pergunta é até interessante, porque eu pelo menos não sei e acho que um monte de gente não deve saber. Uma pessoa que fez bariátrica, muita gente faz bariátrica hoje até para engravidar, porque tem muita dificuldade em engravidar por causa do peso, né? Eu tenho vários afiliados aí que eu consegui depois do blog, hoje, esse ano para cá. Eu tenho um monte de gente que engravidou, acho que eu já tenho pelo menos uns 150 afiliados aí, mas que emagreceu e conseguiu. Mas realmente essa é uma situação, que as pessoas emagrecem para engravidar. Isso, exato. E elas vêm com essa situação e acabam ganhando peso na gravidez. Sim. Tem gente que ganha pouco, tem gente que ganha muito. Tem gente que consegue perder todo esse peso e tem gente que não consegue. Existe aí a aplicação de plasma de argônio depois desse procedimento da gravidez, depois da amamentação, todo o processo? Tem que esperar, né, todo o processo, exato. E temos, se o paciente tiver a dilatação de anastomose, sim, ele pode ser usado, né? A gente tem que fazer a endoscopia antes, porque tem paciente que a gente faz a endoscopia e a anastomose dele está com 10 milímetros, está bem fechadinho. Então esse paciente não tem indicação de argônio, porque a técnica vai ajudar muito pouco, porque a anastomose dele já está com o diâmetro adequado. Tem gente que procura o senhor, por exemplo, porque eu vejo algumas situações assim, pessoas com 6 meses de bariátrica e diz assim, eu não emagreci, eu fiz bariátrica e não emagreci, eu não fiz, não adiantou nada, não sei o quê. E emagreceu de repente, pesa 150 quilos, emagreceu 30 quilos, que eu acho um grande resultado. Mas de repente ela queria ter emagrecido 50, entendeu? E tem gente que chega a procurar o senhor nesse momento? Tem gente que chega a procurar, mas aí a gente entra naquela questão, né, do tamanho da anastomose. Esse paciente, ele se enquadraria na indicação do paciente que não perdeu o que ele deveria perder na cirurgia bariátrica, ele não atingiu o resultado ideal. Então esse paciente, para a gente ver se ele pode ou não fazer o argônio, a gente tem que fazer uma endoscopia e medir o tamanho da anastomose. Se a anastomose dele estiver maior do que 20 milímetros ou 2 centímetros, ele tem indicação. Senão ele tem que realmente esperar, continuar fazendo a sua reeducação alimentar, atividade física, para acabar de emagrecer, que não que é um processo, na verdade, que leva. O problema não é da cirurgia, não é um problema anatômico, é um problema realmente da mudança do hábito, que a gente sabe que mudar hábitos é algo muito difícil, mas que a gente sempre insiste nisso, é fundamental.
a mudança dos hábitos alimentares e a prática de atividade física. E também emagrecer. A gente não levou um mês, dois meses para ganhar 100 quilos. Então a gente também não vai perder 30 em um mês, né? É uma grande questão, né? Que infelizmente a gente não pode dormir gordo e acordar magro, né? Que a gente queria. Exatamente. A gente tem que aguardar, né, o tempo adequado, né, da cirurgia para a gente conseguir todo o seu efeito. Tem que dar o tempo ao tempo, né? Não tem como. Gente, eu quero agradecer ao Dr. Ricardo Fittipaldi. O prazer foi todo meu, Carol. Por estar aqui, por ter vindo do Rio, para estar aqui no Emagrecendo, para estar aqui com vocês. Ele tirou muitas dúvidas. Eu acho que todo mundo hoje agora sabe um pouco mais sobre plasma de argônio. Eu venho hoje com a bandeira realmente respeito. Respeito ao ser humano, respeito ao outro, respeito às pessoas, respeito ao que você não conhece. Eu venho exatamente com esta bandeira hoje, porque eu acho que esse respeito é fundamental. Muita gente que eu vejo, que eu acompanho, infelizmente não seguem, não tem esse respeito. Então, respeitem para serem respeitados, certo? Eu quero mandar um beijo para minha prima Mônica, que ela vai fazer cirurgia bariátrica dia 27. Beijo, Mônica, que deu tudo muito certo para você. Que eu quero até dizer para vocês que na minha família tem pessoas que fizeram bariátrica e que eu respeito isso. Então vocês também respeitem, que de repente possa ter na sua família também, certo? Então beijos, que a sua cirurgia seja um sucesso, que eu estou torcendo para isso e que você consiga seu resultado que tanto você almeja, que eu sei disso, quanto você quer esse resultado. Quero mandar um beijo pro Ricardo Nadotti, que fez meu cabelo, minha maquiagem hoje, todo o pessoal do Salão Lohan, do Shopping Penha, que cuida de mim, de toda a minha beleza aqui pro Emagrecendo com Beleza. Muito obrigada para vocês, beijos para vocês sempre, vocês estão sempre comigo. Obrigada pro pessoal da fanpage, do Facebook, do Orkut, do Twitter, do blog, de todo mundo que me acompanha, que me manda mensagem, que me manda... Obrigada por todo o carinho de vocês, beijos para todos vocês. E muito obrigada, doutor Ricardo, beijos pro senhor. E lembrem, gente, a mudança começa hoje, não esperem segunda-feira. Quinta que vem tem programa Emagrecendo com Beleza ao vivo às 2 horas da tarde. Espero por vocês. Tchau, bom final de semana!